Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focado em originação de negócios. E hoje a gente tem em mãos um dossiê financeiro e estratégico que é simplesmente de explodir a cabeça. Totalmente. Olha, imagina só gastar quase 20 bilhões de dólares para erguer a maior refinaria de petróleo de linha única do mundo. Você acha que encontrou a mina de ouro definitiva, certo? Aham, o investimento de uma vida. Pois é. Mas aí, bem no momento em que ela começa a operar, os donos percebem que vender o produto principal dela virou, na verdade, uma missão de suicídio econômico. É um cenário absurdo. Sim, e é exatamente isso que está acontecendo agora. É o ponto de partida da nossa análise de hoje. Porque esse material decreta o fim absoluto de algo que as fontes chamam de subdesenvolvimento fóssil. Nossa missão hoje é destrinchar esse conceito. E a nossa promessa para quem nos escuta é conectar pontos que parecem estar em planetas completamente diferentes. Exato. Vamos mostrar como essa mega refinaria lá na Nigéria, a de Dangote, e as plantações de macaúba no interior do Brasil estão conectadas. Pela mesmíssima matemática financeira. E entender isso é o que vai separar quem domina a originação de negócios sustentáveis na próxima década de quem vai ficar para trás. Certo? Vamos desvendar isso. Começando pela Nigéria. E vale destacar o peso físico disso tudo, sabe? É uma infraestrutura colossal. Só para quem está acompanhando ter uma ideia da escala, a planta foi projetada para processar centenas de milhares de barris por dia. É a gigantesca. Mas, lendo o material, o que me pegou de surpresa não foi o tamanho da planta, e sim a manobra estratégica forçada que eles estão fazendo. Eles estão tirando todo o foco da produção de combustíveis básicos, que, aliás, era o plano original, né? Sim, e redirecionando toda a energia e capital para petroquímica de alto valor agregado. Plásticos avançados, resinas, fertilizantes. O que é fascinante aqui é que não estamos diante de uma previsão para daqui a 30 anos. É um relatório de risco em tempo real, cobrando a conta agora. E a justificativa no dossiê é muito clara. A margem de lucro de um combustível comum não aguenta mais a inflação carbônica. A conta não fecha mais. Não fecha mesmo. E é fundamental a gente entender a mecânica dessa inflação carbônica. Porque não se trata só do petróleo ficar mais caro para ser extraído do chão. O custo de extração físico até que não mudou tanto, né? Não, o problema é o custo regulatório global que está esmagando o produto final. Temos as NDCs apertando os limites de emissão locais e, claro, o mecanismo de ajuste de fronteira de carbono da Europa. O famoso CBAM. Vamos fazer uma pausa rápida nesse CBAM porque isso é essencial para a nossa audiência entender. Pelo que entendi, o CBAM é basicamente um pedágio alfandegário. Correto? Basicamente isso, um pedágio climático. Se uma empresa quer vender um produto na Europa e a fábrica poluiu muito para fazer esse produto, a Europa vai lá e cobra um imposto na fronteira, equivalente a essa poluição. Perfeito. E isso destrói a sua margem de lucro antes mesmo de o produto chegar na prateleira do supermercado ou da indústria. E isso me levou a pensar numa analogia para deixar mais visual. Sabe quando você tem uma padaria de bairro? Uma padaria que vende o básico. Isso. Imagina uma padaria gigante que a vida inteira ganhou muito dinheiro vendendo farinha crua e pão francês. Mas, de repente, o governo cria um imposto altíssimo sobre a fumaça do forno. E não só sobre a fumaça, mas um imposto atrelado ao uso da própria farinha. Exatamente. O custo de simplesmente ligar o forno fica tão absurdo que vender pãozinho já não paga as despesas. A única saída matemática para não falir é começar a vender bolos de casamento super elaborados. Com margens de lucro altíssimas. Sim, só para conseguir compensar a taxa de usar o forno. É isso que a refinaria de Dangote está fazendo, não é? A analogia funciona perfeitamente. E isso nos leva direto ao conceito de subdesenvolvimento fóssil. Historicamente, exportar petróleo cru era a fórmula mágica de riqueza. O bilhete premiado dos países em desenvolvimento. Só que o cenário macroeconômico inverteu essa premissa. Produzir e exportar um produto primário fóssil num mundo que tributa o carbono virou uma âncora financeira. E Dangote percebeu que vender gasolina comum não paga a conta do impacto climático. Eles precisam ir para a ponta da cadeia e criar esse colchão de rentabilidade. Mas os documentos vão ainda mais fundo, lá na sala de máquinas financeira.
porque eles precisam desse bolo de casamento caro, digamos assim, porque tem o capital global respirando no cangote deles. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente entra num jargão que o dossiê bate muito na tecla. Escopo 1, escopo 2 e o temido escopo 3. Ah, o escopo 3 é o verdadeiro pesadelo dos diretores financeiros hoje. Eu confesso que, no início, isso me parecia só uma burocracia contábil chata. Mas o material mostra que é questão de vida ou morte. Me corrige se eu estiver pulando algo. Escopo 1 é a fumaça da própria chaminé, a emissão direta, certo? Certo, o que sai da sua própria operação. Tá. E o escopo 2 é a energia elétrica que a fábrica compra da rede para manter as máquinas rodando. Nessas duas, a empresa ainda tem controle. Tem. Você pode comprar energia limpa, colocar um filtro na chaminé, otimizar processo. Mas o verdadeiro monstro no armário é o escopo 3. O dossiê chega a usar uma palavra muito forte para ele, chamando de risco radioativo. E é radioativo mesmo, porque o escopo 3 representa as emissões que acontecem quando o cliente final usa seu produto. Numa petroleira, a fumaça que sai do escapamento do carro lá na rua. Você não tem controle sobre isso. Nossa, e como isso impacta a empresa financeiramente? É aí que os modelos de fluxo de caixa livre entram em colapso. O famoso DCF, que o mercado financeiro usa para avaliar empresas, simplesmente desmorona para a indústria fóssil. Entendi, porque o dinheiro que os grandes fundos emprestam para a refinaria rodar fica caro demais. Fica insustentável. É o mercado precificando a sobrevivência do negócio, sabe? Se conectarmos isso ao cenário maior, vemos que o capital institucional é implacável. É como se os bancos dissessem, olha, eu até te empresto dinheiro, mas o risco de você tomar uma multa global ou perder mercado é gigante. Então os juros vão ser estratosféricos. O investidor penaliza a empresa através do custo médio ponderado de capital, o WACC. Se o seu risco climático é alto, por causa de um produto sujo, o seu WACC explode. O fundo cobre um prêmio de risco gigantesco. A liquidez simplesmente seca. O dinheiro foge. E aquela estrutura física multibilionária vira o que o mercado chama de ativo encalhado, ou stranded asset, o maior pesadelo de qualquer corporação. E isso nos leva à grande virada da nossa análise, porque a situação é dramática, certo? Mas o mundo continua precisando desesperadamente de plásticos, de resinas. A sociedade moderna não funciona sem química industrial. Sem química, tudo para. Hospitais, transportes, embalagens, tecnologia. Exato. Então, de onde esses materiais vão vir se o petróleo virou esse ativo radioativo? Quando os documentos apontam a lente para o Brasil, eu juro que tive um momento eureka. É o contraponto perfeito à crise das refinarias. O dossiê deixa cristalino que o Brasil tem uma oportunidade histórica e estrutural de monopolizar a química verde. E a sacada genial é a origem do carbono. Em vez de tirar do poço, a nossa refinaria brota da terra. A gente domina a biomassa. A fotossíntese já fez o trabalho duro de capturar aquele carbono da atmosfera. O balanço muda completamente. O material cita etanol, cana-de-açúcar, milho e uma palmeira nativa incrível chamada macaúba, que tem um rendimento de óleo por hectare absurdo, aliás. Sim, a macaúba é um espetáculo à parte. E a partir dessas plantas, a agroindústria consegue sintetizar os mesmos produtos da petroquímica, os mesmos bioplásticos e solventes verdes. Com a mesmíssima qualidade, certo? Não é um produto inferior. A molécula final é absolutamente indistinguível da de origem fóssil. Mesma aplicação industrial, mesma resistência, só que o risco climático da matéria-prima é zero. Mas aqui entra uma dinâmica regulatória que me pareceu meio contraintuitiva no dossiê. Eles dão muito destaque para o papel da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Sim, especificamente através da Resolução 193. Isso, que exige relatos auditáveis dos escopos 1, 2 e 3, alinhada com normas internacionais, o ISSB. E eu fiquei pensando, poxa, normalmente o mercado reclama que regulação e auditoria só geram burocracia e custo. É a reação padrão de quem está no modelo antigo. Mas o texto trata essa transparência da CVM quase como uma arma competitiva global a nosso favor. Por quê? Porque o pulo do gato é que o mundo pune o carbono fóssil, mas precisa da química. Então a transparência radical vira uma barreira de entrada e um selo de ouro para nós. Ah, entendi.
Pensa no industrial europeu. Ele precisa de um solvente para fabricar tinta, mas está apavorado com o imposto do CBAM lá na fronteira. Exatamente, ele tem que provar para a União Europeia que a cadeia dele é limpa. Se o produtor brasileiro vende um solvente de macaúba com um balanço auditado pela CVM, O Brasil não está só vendendo um líquido industrial. A gente está entregando um escudo regulatório embalado num tambor. perfeito. O comprador gringo passa a ter risco climático zero na matéria-prima, o fornecedor brasileiro zero problema do escopo 3 para o cliente lá na Europa. E isso supera aquele velho modelo de exportação primária. É por isso que o dossiê usa o termo monopólio natural da química sustentável. O Brasil vira a única opção viável e segura em larga escala. Genial. Agora, como é que o mercado financeiro opera essa mágica toda? Porque uma coisa é ter a planta crescendo no Mato Grosso, e outra é levantar centenas de milhões para construir a biorrefinaria. Aí entra a engenharia cirúrgica da Faria Lima. Porque o dinheiro não vem do nada. Existe uma arbitragem de margem e de matriz acontecendo agora. E os documentos explicam que o capital global está babando pela margem de lucro da petroquímica, mas foge do passivo ambiental das refinarias tradicionais. Exato, eles querem o bolo de casamento, mas não querem pagar o imposto do forno sujo. Então a Faria Lima empacota essa vontade num produto financeiro. O dossiê cita duas estruturas muito usadas para isso. Os FDICs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, e os CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Só que numa roupagem totalmente nova, né? Pois é, eu sempre pensei num CRA como uma forma de financiar a compra de um trator ou construir um silo de soja. Tradicionalmente era isso mesmo. Mas hoje, a engenharia financeira envelopa projetos de bioquímica avançada nessas estruturas. Imagina uma startup de biotecnologia captando recursos para fazer plástico de cana. E eles conseguem captar com uma vantagem que o texto chama de greenium, não é? Então, o que tudo isso significa na prática para quem está captando? O greenium é literalmente um desconto na taxa de juros. O produtor brasileiro recebe um dinheiro mais barato com um juros menor só porque a operação é comprovadamente verde. Espera, os fundos aceitam ganhar menos juros? Tipo, em vez de cobrar 12%, eles cobram 9%? Aceitam e procuram por isso, porque os fundos globais têm metas ESG rigorosas. Eles precisam descarbonizar seus próprios portfólios multibilionários. Ah, então é um jogo de ganha-ganha. O fundo americano ou europeu limpa a própria consciência e o balanço financeiro, e o brasileiro constrói a refinaria de ponta mais barata. Exatamente aí está o ganho colossal. Os bilhões que antes iam construir refinaria de petróleo no Texas ou no Oriente Médio, agora estão financiando o capex verde no Brasil. É uma transferência de riqueza global, motivada por regulação climática. Mas com tudo isso já engatilhado, a tecnologia pronta, o dinheiro estruturado, qual é o prazo para isso explodir? O dossiê traça projeções táticas super agressivas para os próximos 12 a 36 meses. É algo que já está acontecendo. 3 anos. É muito rápido. É um piscar de olhos no mercado corporativo. E a projeção central deles é um super ciclo de investimento estrangeiro direto no sul global. Liderado por quem? Porque essa parte me deixou de queixo caído. Liderado pelas próprias corporações petroquímicas tradicionais do hemisfério norte. Os grandes dinossauros do petróleo. Isso parece um baita de um paradoxo. Pessoal do petróleo financiando a química verde da cana e da macaúba. Eles não têm saída. O modelo de negócios deles está sitiado por regulações na Europa e nos Estados Unidos. A forma mais rápida de sobreviver não é inventar uma tecnologia do zero. Nessa aí comprando quem já fez. Movimentos agressivos de M&A, fusões e aquisições. Isso levanta uma questão essencial, sabe? Eles vão comprar as usinas sucroenergéticas maduras e as empresas de bioinsumos aqui no Brasil. O alvo já está traçado. O material avisa que o ativo físico que produz o químico a partir de uma planta será o prêmio de liquidez da década. É um alerta gigantesco para os executivos C-level que acompanham a gente.
Um aviso de que manter o balanço refém de exportação primária é assinar uma sentença. Se você só exporta o açúcar bruto ou a soja em grão, você está no mesmo buraco do subdesenvolvimento fóssil. Você precisa auditar o seu potencial de verticalização urgente. Pegar esse crédito estruturado da Faria Lima e processar sua própria matéria-prima. Margem limpa virou a única barreira de proteção. Ou você domina o processamento verde, ou você será engolido pelos gigantes gringos por uma pechincha. É um senso de urgência brutal. Isso me deixa com um pensamento provocativo final para quem está nos ouvindo refletir. A gente viu que essas gigantes do norte vão começar um super ciclo de compras para salvarem seus próprios balanços. A grande questão é, será que as empresas brasileiras vão conseguir escalar rápido o suficiente para serem as donas desse produto final de alto valor? Ou será que vamos deixar a oportunidade passar de novo? Exato. Corremos o risco de, mesmo tendo toda essa vantagem biológica, virarmos apenas as fazendas verdes, premium, terceirizadas para conglomerados estrangeiros. Fica essa provocação pesada para o futuro da nossa industrialização. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.